Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 12 de janeiro de 2021, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, quarto amanhã tem dois clássicos que estou empolgadíssimo para assistir. Passando sobre ontem rapidamente, falei do jogo do Senegal, ainda no vídeo de ontem. Aí teve jogo na Itália, Torino contra a Fiorentina. Esperava um jogo para gols. Até disse que o Torino era um bom mandante para tomar cuidado, mas o Torino começou de uma forma que eu jamais esperava. Começou amassando, já abriu 3-0, a Fiorentina ficou sem reação. Foi um jogo que eu não fiz nada, até porque a Fiorentina sentiu muito os gols, ela nem tentou nada, assim, nada que, tô perdendo, vou correr atrás, vou pro desespero, então foi um jogo que eu fiquei de fora. Fenerbahçe, decepção, ainda tentei dar uma última chance para um time na Turquia, porque o Fenerbahçe em casa só havia perdido uma, mas não dá, decepção total, Turquia, só dá para buscar gols, ou então alguma coisa a favor do Trabzonspor. Teve o jogo do Manchester United, que começou muito bem, jogo eletrizante, Manchester fez um gol, depois o Aston Villa começou a perder gol, De Gea fazendo milagre, bola na trave. Segundo tempo morreu, o Aston Villa parece que cansou, também não fiz nada, só fiquei olhando, quase que o Manchester só ficou tocando a bola, quase que ainda fez o segundo. Teve mais alguma coisa ontem? Se teve, eu não lembro, tá? Então vamos lá. Tô gravando aqui esse jogo. Até conversei com vocês no Telegram, inclusive. O link tá na descrição. Eu não mando tip lá, mas eu comento alguns jogos quando eu tô assistindo e também compartilho um pouco do meu dia. Disse que pela primeira vez em 2022 eu comecei o dia no Red, entrei no segundo tempo ali, a favor da Argélia, queria buscar um golzinho, porque diferente do primeiro tempo, a Argélia no segundo tempo foi pra cima, pressão total, perdeu umas oportunidades que não deveria perder. Teve outras também que o goleiro do Serra Leoa estava inspirado, tá? Inclusive tem vaga no Vasco. E tomei Red, faz parte, tomaria de novo, mas no segundo tempo eu entro com uma stake menor, porque eu tenho pouco tempo para conseguir o que eu quero. E, falando nisso rapidinho, prometo que eu já vou para as análises, tá? Campeonato africano, no primeiro dia eu disse para vocês que costumam ter partidas under, só que tá tendo demais, é tudo 1-0, 0-0. Os times estão sentindo muito a falta de entrosamento, Mahrez mal, Mané mal, os grandes jogadores ali das suas equipes, então toma muito cuidado ali, vamos pegar cada vez mais devagar com esse campeonato africano, Copa Africana de Nações. Vamos ver aí se no decorrer da Copa, os times acabam se entrosando mais, as grandes estrelas começam a brilhar e a gente começa a ter jogos mais interessantes. Vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui, às 1h30 da tarde, pela Copa da Itália, Atalanta contra a Venezia. Esse jogo é pelas oitavas de final, lembrando que é jogo único. Atalanta dispensa comentários, para quem não sabe, é top 3 hoje em dia da Itália, e a Venezia é um time que acabou de subir para a primeira divisão, um time que está ali brigando na parte de baixo da tabela, acabou de vir de uma porrada contra o Milan. Vamos lá. Tanto a Atalanta quanto a Venezia, dos últimos 6 jogos, em 5 foram ambas marcam. Não é confronto direto, tá? É sequência das equipes. São duas equipes over. A Atalanta porque faz muito gol e o Venezia porque acaba levando muito gol. A Atalanta dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Venezia vem de 3 jogos sem vencer, 8 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5 em 4, foi a primeira equipe a sofrer. Foi a situação que eu falei para vocês da defesa deles. Seguinte, para essa partida aqui, quero explorar a vitória da Atalanta? Quero. O problema é que em jogos de Copa, muitas vezes o time não vai com o time completo, tá bom? Jogo de Copa é sempre perigoso antes de ver a escalação, porque a gente não sabe realmente. Igual eu alertei ontem um jogo no Manchester. O Manchester não deve com titular. E não foi com um time misto ali, mais reservas do que titulares. E, o Aston Villa jogou bem pra caramba, principalmente no primeiro tempo. Faltou um pouquinho de sorte ali para eles conseguirem fazer um gol. Nesse caso aqui, eu gostaria muito de explorar a vitória da Atalanta, mas eu não sei a escalação, então fica complicado. Se você puder esperando ali 1 hora antes, sai a escalação, a Atalanta for com o time titular, é um jogo que eu vou me preparar para buscar uma vitória. Se não, pode ser um jogo bom para gols, até porque é jogo único, a Atalanta fazendo um gol, o primeiro gol, que é a tendência da partida, aí o Venezia ele vai ter que se expor, pode acabar levando mais, pode acabar fazendo também, então pode ser um jogo bom ali para 1,5 ou até um 2,5, tá? Ou então a vitória da Atalanta, só que há o risco de não saber se vai com o time titular ou time reserva. Placar para mim, 3-1 para o time da casa. 4 horas da tarde, né, a gente estava falando sobre a Copa Africana de Nações, eu tenho um jogo da Costa do Marfim contra a Guiné Equatorial. Essa cotação aqui tá baixa, tá? Só que é um jogo que eu exploraria apenas no ao vivo. Começou o jogo, Costa do Marfim tá querendo jogar,
tá amassando, pode valer a pena uma entrada. Não é um jogo que eu colocaria no bilhete, essa vitória aqui, por mais que Costa do Marfim tenha bastante chance de vencer esse jogo, mas a 1,22, tropa, é um jogo que eu tentaria explorar só no ao vivo, tá? A Guiné vem de 5 jogos de vencibilidade. Dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve menos que 3 gols. Só que a Costa do Marfim ela vai na contramão do under. Dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Então é um jogo para tomar muito cuidado. Cuidado com o mercado de gols, de menos gols. Eu acredito muito que a Costa do Marfim deva vencer. Até porque como a Argélia empatou, é um bom jogo já para ela começar a se firmar ali na liderança. Tá bom? Só que a 1,22... porra, eu esperaria um pouquinho mais essa odd subir, tá? Mas fica aí a critério de vocês, critério de confiança. Dos jogos aqui que eu tenho da Copa da África, é um grande favorito. Também às 4 horas, agora na Espanha, tem o El Clássico, grande clássico aqui espanhol. São as duas grandes potências em termos de títulos, né? Atualmente não em elenco, mas em termos de título da Espanha. Tem o Barcelona contra o Real Madrid. É pela Supercopa, só que lá funciona de uma forma diferente. A gente tem semifinal e tem final, é jogo único e vou falar para vocês. Pode ser campeonato de bolinha de gude, campeonato de peteca. Irmão, essa partida aqui é clássico e os times vão dar tudo de si para poder eliminar o rival, tá bom? Dito isso, para mim é um jogo para gols. Vamos dar uma olhada aqui no histórico rapidinho. O Real vem de 4 vitórias seguidas contra o Barcelona, 5 jogos de invencibilidade, só que dos últimos 3 jogos entre as duas equipes a gente teve um ambas marcam. Barcelona vem de 5 jogos de invencibilidade, dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam. O Barcelona tá mal, né? O time do Barcelona é muito fraco essa temporada. Real vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos, dos últimos 9 em 7 foi a primeira equipe a marcar e dos últimos 7 em 5 venceu o primeiro tempo. Então vamos lá, tropa, para essa partida aqui, como eu disse, quero explorar o mercado de gols, tá? Eu tenho clássico, jogo único, tem tudo para ser um jogo quente, independente aqui dos elencos, tá bom? Acredito que o Real é favorito, sim, pelo retrospecto recente contra o Barça, pela diferença que tem, mas clássico eu preferiria aqui ficar de fora do mercado de resultados. Lembrando que o Barcelona o jogo não é no Camp Nou, tá? Esse jogo vai ser lá na Arábia, não vai ser na Espanha, então não tem nada de mandante, de visitante. É uma partida bem aberta e pelo fato de ser jogo único eu quero explorar gols. Mais de gol e meio no Safe Mundo Bet e ambas marcam para esse jogo, vem muito quente. Quem quiser ir a favor de algum dos dois times, favor colocar empate, tá? Porque em caso de empate aí você fica mais tranquilo. Placar para mim desse jogo, 2-1 pro Real com o show de Vinícius Júnior, o brabo, malvadeza. 4h45 da tarde pela Premier League, o campeonato inglês, eu tenho um West Ham que vai receber o Lanterna Norwich City. Se a gente olhar aqui, essa race do Norwich City é só derrota, filho. Só derrota, é uma péssima campanha. Já está rebaixado? Não. Por quê? Tá tudo embolado aqui embaixo, tá? Tá bem nivelado para... Deixa eu ver se tá aparecendo, tá? Tá muito nivelado para baixo o campeonato. O Norwich é o Lanterna com 10, porém o Watford, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 13. Então é um jogo de diferença, tendo um turno todo pela frente, dá para buscar. Já o West Ham começou muito bem, tem caído, agora 22 vitórias seguidas, está tentando buscar uma vaga na Champions League. Ele atualmente está a 1 ponto apenas do Arsenal e jogando contra o Lanterna, um time que vem de várias derrotas seguidas, é um jogo que ele tem que vencer. Tá? O West Ham em 20 jogos fez 37 gols, sofreu 27, é um time bem over, e o Norwich em 19 jogos fez apenas 8 gols, mas sofreu 42, é um time que sofre muito gol. Vamos dar uma olhada no histórico? O West Ham vem de 3 vitórias seguidas, só que aqui acaba englobando o jogo de Copa também. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em 4 também foram ambas marcam. Já o Norwich, dos últimos 7 jogos, em 6 foi a primeira equipe a sofrer. Aqui não está aparecendo, mas ele vem de 5 derrotas seguidas no campeonato e 7 jogos sem vencer. Dito isso, para essa partida, a vitória do West Ham, tá bom? Eu sei que tá uma cotação baixa, mas é uma cotação que dá para colocar num bilhete, ou então entrar também com o handicap asiático -1. O West Ham tem tudo para vencer esse jogo por mais de 1 gol de diferença, até porque tá jogando em casa e precisa vencer. Pô, não é possível que o West Ham vai desperdiçar pontos contra o Norwich, né? Não pode. Mas é claro que tudo pode acontecer se tratando de futebol, porém é uma vitória que eu exploraria sim. Placar para mim desse jogo, 3-0 pro West Ham, tá? Toma cuidado quem for entrar em mercado de gols, porque o Norwich a gente viu ali que tem um ataque muito fraco. Ele tem média de 1 gol a cada 2 partidas, então é mais provável para quem quiser buscar gols que busque gols do West Ham, porque o Norwich é um time que quando começa perdendo, ele vai pro desespero, né? Até porque tá na parte de baixo da tabela e acaba levando mais, tá bom? Então, se for entrar em gols, cara, tipo, vitória do West Ham e mais de gol e meio, entra no West Ham.
Também às 4h45, também pela Inglaterra, só que agora não é o campeonato, é a Copa. Eu tenho um clássico londrino, jogo de volta das semifinais entre Tottenham e Chelsea. O primeiro jogo ficou 2-0 para o Chelsea jogando em casa. Agora quem joga em casa é o Tottenham e tem que reverter esse placar. É uma partida que já de cara eu falo para vocês que eu exploraria gols, então eu não vou ficar analisando muito, porque é um jogo de mata-mata, é um jogo da volta, é um clássico de Londres e o Tottenham ele tem que vencer por pelo menos 2 gols. Dito isso, dá para explorar o mais de gol e meio e dá para explorar também o ambas marcam nessa partida. Mais de 2 gols e meio dá para explorar? Dá para explorar, só que aí seria um pouquinho mais ousado, eu tentaria explorar 3 gols só no ao vivo, tá bom? Então é isso, toma cuidado quem quiser entrar no Chelsea, porque o Chelsea ele não precisa vencer, inclusive o Chelsea ele pode perder por até 1 gol, então pode ser que role um comodismo da parte do Chelsea, tá? O jogo tá ali, ele tá vencendo e deixa levar um empate, o jogo tá empatado, ele acaba perdendo por 1 gol de diferença, é um tipo de entrada que eu não faria, nada a favor do Chelsea sem estar vendo o jogo, porque como eu disse, o Chelsea ele não precisa vencer. Se ele não precisa vencer, não tem por que eu buscar a vitória do Chelsea só porque ele é um time melhor. Placar para mim desse jogo, pô, difícil demais, vai depender muito do nível de exposição do Tottenham. Vou cravar um 2-1 para alguma das 2 equipes, mas para mim o Chelsea pelo menos avança. Não sei se vai vencer, mas acredito que ele deve ir para a final sim. 5h da tarde eu tenho o nosso último clássico aqui, que é a final da Supercopa da Itália entre Inter e Juventus. Partida única e partida única para mim já é sinônimo de gols automaticamente. Vamos lá, entre grandes equipes, é claro. A Juventus não perde para a Inter há 4 partidas, então está com um grande retrospecto aí contra a sua rival. A Inter vem de 4 vitórias seguidas, dos últimos 9 jogos em 8, foi a primeira equipe a marcar, a Inter está voando no campeonato italiano. Já a Juventus vem de 8 jogos de invencibilidade, dos últimos 9 em 8, a gente teve menos que 3 gols, é um time under, dos últimos 8 em 6 foi a primeira equipe a marcar. Dito isso, Inter favorita? Sim, tá jogando em casa, tem um elenco melhor que a Juventus atualmente e tá jogando um futebol melhor que a Juventus também, tá? Dá para explorar a vitória da Inter? Perigoso, porque a Juventus tem um tempo que não perde para a Inter, a Juventus também está invicta a 8 partidas. Quem quiser entrar a favor da Inter, eu aconselho a entrar com empate. Realmente a favorita está jogando em casa. Agora, para mim, é um jogo para gols. Mais de gol e meio, ambas marcam e mais de 2 gols e meio. Todos os 3 vêm muito quente, vai ficar a critério de confiança de vocês. Tá bom? Por quê? Porque eu tenho um jogo que a partir do momento que uma equipe faz um gol, a outra equipe ela vai ter que se expor também. É a partida única no caso da Juventus. É a única chance da Juventus ser campeã, então pode valer a pena aí uma entrada em gols, tá bom? Quem quiser entrar a favor da Inter só com empate, quem quiser entrar a favor da Juventus, meu irmão, tem que ter teste para cardíaco, tá? Entrar na Juventus contra a Inter, na casa da Inter, aí é uma coisa que eu não faço com o meu dinheiro não. Largar para mim, 3-1 para Inter. Às 5h45 para fechar o nosso dia, agora pela Taça de Portugal, eu tenho o Porto visitando o Vizela. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal. Puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, conto muito com a ajuda de vocês. Então se você é novo também nesse mundo das apostas, ou caiu aqui de paraquedas, dá uma olhada nas playlists do canal, tem conteúdo para iniciantes, tem um conteúdo legal que eu acredito que vai acrescentar a vida de vocês e provavelmente vai ajudar vocês a evoluir, que é o intuito desse canal. Vamos lá, quarta de final, mata-mata, Porto contra Vizela, jogo único, para mim, vitória do Porto, tá? Acredito ser muito difícil o Porto não vencer o Vizela, essa partida aqui, ainda mais o Porto, que veio de uma grande virada, perdendo de 2-0, tá animado. O problema é que é Copa, tá? É quarta de final, então pode ser que o Porto ele poupe alguns jogadores, porque o Vizela é um time bem mais fraco que ele, e esse lance aí em questão de Copa, quando não é final, quando não é semifinal, acaba assustando um pouco, justamente pelo fato da escalação. Caso o Porto vá com o titular, para mim, vitória do Porto. Se o Porto for com um time misto, aí já fica um pouquinho mais complicado. Dos últimos 5 jogos do Vizela em 4, a gente teve menos que 3 gols. Porto vem de 6 vitórias seguidas. O Porto é um time over, contrário do Vizela. Dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E a última partida entre elas foi 4-0 para o Porto em dezembro. Dito isso, para mim, vitória do Porto se for com o titular. Se não for, aí já fica meio ossada, tá? Dá para explorar mais de gol e meio? Por ser partida única, eu exploraria mais de gol e meio, não exploraria 3 gols, porque o Vizela é um time under. Exploraria mais gols só no ao vivo depois de sair o primeiro e outra equipe estiver demonstrando um desespero para reverter o placar. Placar para mim desse jogo, 2-0 para o time do Dragão.
Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de quarta-feira. A gente tem jogo interessante, tem cotações interessantes, então selecione os jogos que você tem mais confiança, os jogos que você se sente mais à vontade de fazer. E principalmente, tente fazer entradas simples, tá? De repente tem um jogo aqui com mod legal que você não precisa ficar colocando em bilhete. Odd acima de 1.6 para mim já não é para colocar em bilhete. Você já está ganhando mais do que a metade do lucro, 60% ali do lucro. É melhor você fazer uma entrada sozinha do que ficar misturando jogo de bilhete. Jogo de bilhete para mim é 1,40, 1,30, 1,20. Aí tu faz uma dupla, faz uma tripla aí, fica show de bola. Então é isso. Espero que a gente tenha um dia bom amanhã e um restante já de um dia hoje muito bom. Tamo junto, muita fé. Pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei vitória seca do West Ham, vai estar jogando em casa contra o Lanterna, precisando vencer para buscar vaga na Champions League, é jogo que ele deva vencer até bem. Segundo jogo, cravei mais de 1,5 entre Barça e Real, clássico valendo vaga na final da Supercopa da Espanha, jogo único, a gente tem tudo para ver um confronto aberto, até porque os últimos jogos a gente tem visto gols no El Clássico. E para fechar, mais de 1,5 entre Inter de Milão e Juventus, Inter jogando em casa, provavelmente vai ser campeão da Supercopa, porém vai enfrentar o Juventus, que tem tido bom retrospecto contra a Inter, então a gente tem tudo também para ver um jogo aberto, que é jogo único, e depois sai o primeiro, a tendência de sair o segundo é muito grande. Essa nossa tripla deu um total de 1,92 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso, e tamo junto, muita fé, pra cima!